Olá, estamos começando mais um painel do Grupo Sinos, desta vez com a temática CAU-RS, segunda edição, Patrimônio Histórico. Agradecemos o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo na Rádio ABC e na Web TV dos jornais do Grupo Sinos e iremos até às 10h30 da manhã. Quem quiser interagir e enviar suas perguntas para os nossos painelistas, pode fazer pelo WhatsApp para o número 5199-246-3990, 5199-246-3990. Estão com a gente Oritz Adriano Adams de Campos, conselheiro do CAU-RS e coordenador das comissões de exercício profissional e de patrimônio histórico. Bom dia, Oritz. Bom dia, é um prazer poder colaborar aqui nesse painel. Obrigado. Obrigada. Luiz Antônio Bolcato Custódio, arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Bom dia. Bom dia a todos. E a Suzana Vielitz de Oliveira, arquiteta e professora da Universidade Fevale. Bom dia, Suzana. Bom dia, Tayla. Bom dia a todos. Bom dia. Então a gente vai começar, para começar de cabeça mesmo no tema, seria importante a gente falar sobre então a criação da Comissão Temporária e de Patrimônio Histórico. O Oritz vai falar um pouquinho para a gente, então, a necessidade e qual o papel e compromisso desta comissão diante da comunidade. Por favor, então, Oritz. O tema patrimônio histórico, até o ano de 2017, ele tangenciava os trabalhos do Conselho, mas por uma questão de conjuntura e decisões de gestão, não tínhamos nenhuma comissão que tratasse especificamente disso. Essa pauta era tratada na Comissão de Exercício Profissional, por se tratar, logicamente, de exercício profissional relativo ao passado, mas o exercício profissional, né? Então, em 2018, com a troca da nova gestão, começou a se criar um ambiente mais favorável para que a gente pudesse fazer o atendimento, dando conta da importância do assunto, né, que é a questão do patrimônio histórico. E tivemos um impulso negativo, infelizmente, né, que acabou sensibilizando o plenário, né, que foram as perdas do Colégio Centenário em Santa Maria, que nós não tivemos velocidade para poder barrar a demolição, né? Então tivemos essa perda em Santa Maria, e também logo em seguida nós tivemos a perda da sede da CESA, da Companhia de Armazenamento do Estado, com um projeto importantíssimo, né, que também acabou sucumbindo, né, à voracidade da produção da nova cidade sem respeitar a memória. Então isso culminou com a criação em janeiro desse ano, né, na Comissão de Patrimônio, comissão temporária, porque nós temos uma questão regimental. Então iniciamos os trabalhos por uma comissão temporária de patrimônio histórico, tentando então com o objetivo de sistematizar todas as ações que o Conselho precisa fazer frente, assumindo o protagonismo, né, atendendo a questão precípua de um Conselho de Fiscalização Profissional, que é proteger a sociedade. Então, o plenário do CAU-RS entende que proteger a sociedade também é proteger a memória dessa sociedade através, né, desses exemplares que tanto falam do nosso passado, das nossas origens e das características que até hoje trazemos. São 6 meses, isso? São 6 meses. Nós estamos e a pauta agora deve ser bem extensa, então, né? Nós estamos finalizando, né, esses primeiros 6 meses com muitos entregáveis, como nós chamamos, que as comissões temporárias devem ter entregáveis, né? E nós avançamos bastante nisso, né? Temos a questão do termo de cooperação que está sendo gestado já em vírgulas finais com o IFAM e com o IFAI, né, para que a gente possa fazer a incorporação de informações que existem nesses dois órgãos, a fim de poder dar vencimento a essas pautas que batem na porta do CAU no dia a dia. Tá certo, vamos falar um pouquinho com o Custódio também. O que se perde com essas demolições e o que se poderia ganhar explorando o seu conhecimento? Bom, antes de mais nada, eu acho que seria interessante mostrar um pouco qual é a importância do patrimônio, e nesse caso, como nós estamos tratando do patrimônio arquitetônico, né? Existem outros tipos de patrimônio que não só o arquitetônico. Nós temos uma tradição na América Latina, e eu diria que é diferente da tradição europeia, que é de construir cidade sobre a cidade, e não cidade ao lado da cidade. Então, na medida que se coloca no planejamento urbano
índices urbanísticos ou potencial construtivo diferente daquilo que existe, a gente gera a necessidade da destruição dessa cidade. Quando a gente vê, como exemplo, não é, o lado europeu, se constrói ao lado da cidade. Ficam os centros históricos e a cidade se estende ao seu redor, não é, coisas novas e coisas antigas. E isso é feito principalmente a partir de países ou regiões que passaram por conflitos, por guerras, que sabem o valor que isso tem, o valor da perda. E basicamente o valor econômico. Quando se constrói uma edificação, a gente investe um recurso de uma vida, de uma família. E não só o recurso econômico, mas o recurso ambiental. Se utilizam materiais da natureza que não tem mais. Não é? Nós começamos a nos dar conta disso no IPHAN quando se foi restaurar uma casa de imigração alemã em Novo Hamburgo, a casa Schmidt-Presser. Precisava de uma tora de madeira, que no passado se tinha por tudo, e se teve que buscar do Paraguai. Ou seja, porque aquela madeira não existe mais no ambiente à disposição. Então, pela dimensão. Tá? Então a gente vê que o patrimônio, ao ser demolido, ele se perde riqueza. Não só referencial de memória, referencial, não é, de vidas das pessoas e dos outros, mas principalmente, mas também a riqueza. E esta riqueza, se conserva e se preserva e se cresce ao redor e se renova ao redor, ou se renova no interior da própria, se pode avançar com crescimento, não é, de riqueza, não é? Então, essa questão faz com que a gente precise rever os planos diretores. Infelizmente, as cidades já estão quase todas desbicadas, como a gente diz, e a gente considera os planos diretores que não levam em consideração a cidade pré-existente, não são planos de desenvolvimento, são planos de demolição. Eles só vão ficar prontos quando a cidade inteira for demolida. E isto é uma perda para todos, que poderia ser revertido se pensasse de que maneira tratar isso. Tá certo. Professora Suzana, então a gente poderia falar agora sobre a necessidade de se aprimorar e de buscar parcerias com profissionais que tenham uma capacitação específica na área. A senhora concorda? Sim, pois é. Tayla e demais colegas aqui, é uma questão que eu tenho me debatido bastante, tenho me preocupado bastante, no sentido de que é uma atribuição do arquiteto trabalhar com patrimônio histórico ou com restauração de edificações, e não, em princípio não é exigido uma formação específica, uma especialização, tá? Porém, é uma atividade, restauração é uma atividade que prescinde de diversas disciplinas, não somente a disciplina arquitetura, né? E disciplina, nesse sentido, eu falo como uma habilitação, né? E com isso, temos muitas vezes projetos frágeis e que entram já num conceito diferenciado, que não de restauração, e mais de retrofit, que é uma palavra moderna, né, e usual, caindo quase, muitas vezes, para uma reforma, e deixando a desejar, né, enquanto a preservação que se quer. Então, principalmente, né, para atuar em preservação de edificações, é necessário, além da formação profissional, uma vontade muito grande, uma sensibilidade muito grande de trabalho de preservação, e nesse sentido uma informação ou uma formação específica. Começando pela necessidade de fazer levantamentos muito cuidadosos, né? Levantamentos, então, esses que levam ao projeto de restauro. E enfim, uma metodologia científica, uma abordagem científica que necessita aprimoramento, né, para trabalhar, e equipes multidisciplinares
que permitem esta contribuição das outras áreas, né? A gente pode dizer, então, que é um mercado de trabalho que tem espaço, mas que falta mão de obra. A gente pode dizer dessa forma, certamente. Então. E dentro da universidade, vocês conseguem notar pelos estudantes essa intenção, essa vontade ou não? O pessoal está mais para aquela história da reforma, mostrar a cara, mostrar o seu jeito do que realmente... O novo, né? Eu acho que temos as duas demandas, né? E a gente percebe logo no curso, no decorrer do curso, aqueles arquitetos ou, né, profissionais que estão em formação, que talvez tenham um interesse maior pela área do patrimônio em geral. São alunos interessados também na história, né, e em assuntos que levam, vamos dizer assim, a este viés da preservação do patrimônio e, consequentemente, poderão se aprofundar na restauração. E sim, a academia, o curso de arquitetura da Fevale, onde eu atuo agora já há quase 30 anos, tem nas suas disciplinas a disciplina de técnicas retrospectivas, que é onde a gente pode trabalhar um pouco sobre essas questões, mas é uma disciplina. E, por outro lado, temos outra disciplina, que é Projeto 5, que também trabalha a nova edificação num contexto cultural, né? E que, então, a gente chama de reciclagem de uso, muitas vezes, né? Nós sempre temos uma edificação de interesse em preservar e um programa de necessidades um pouco mais amplo que necessita a inserção de um novo edifício. Então, essa disciplina é bastante... eu digo curtida pelos alunos, né? A gente sempre tem umas temáticas bacanas, instigantes. Este último semestre, nós tivemos um moinho na cidade de Lindolfo Collor, um moinho todo construído na técnica do enxaimel, onde moram 2 artistas junto, né? Uma edificação anexa da década de 30, mais ou menos, e num contexto rural, com o riacho por perto. E foi um trabalho assim, de aprendizado absurdo para os alunos, não só na questão de patrimônio histórico e cultural, e também nas questões de vida, né, de modo de viver diferente, né, desse casal. E é isso. Tá certo. Vamos puxar um pouquinho, então, aqui para a região do Vale dos Sinos. O destombamento do corredor cultural de Hamburgo Velho, que foi tema já desde abril e em março, que inclui cerca de 90 imóveis entre residências e estabelecimentos públicos, privados e comerciais. Este seria o tema, não sei quem poderia começar essa discussão, o que acha, por favor. Suzana. Então, o nosso corredor cultural é um tema, acho que bem pertinente, né, e polêmico também, pela necessidade que temos de uma ação, né, uma ação política municipal e urgente, né, de reconhecimento, uma vez que este local ele já é reconhecido desde o plano diretor de 2004 como um corredor cultural. E como corredor cultural, ele precisa se manifestar. Que cultura é essa que queremos preservar neste corredor? Qual é a identidade que o corredor tem? E, ao mesmo tempo, reconhecendo em plano diretor, temos sim que fazer o tombamento, reconhecendo formalmente, para que ali possam haver ações de preservação e, inclusive, outros incrementos, né, enfim, de privados, né, que possam ali investir. Essa questão do corredor cultural, nós participamos de um encontro com o Ministério Público que está entrando nesse mérito. Existe aí interesses públicos nos 3 níveis, o federal, o estadual e o municipal. E o que ficou evidente que parte disso já tem reconhecimento federal e necessita o município entrar com sua parte. Porque, basicamente, por mais que as coisas tenham um interesse maior, às vezes nacional ou estadual, né, é no município que deve ter o início do reconhecimento. Se o município não reconhece o seu patrimônio, não tem sentido ganhar um título de outro. Porque o patrimônio, basicamente, é para quem é dono, não é? Para quem nasceu, para quem criou, para quem pode usufruir. E alternativas de dinamização disso devem ser feitas e podem ser feitas, no caso da arquitetura,
por meio de roteiros de arquitetura, por meios de conhecimento. Ou seja, na medida que se conhece o patrimônio, se pode entender melhor a sua importância e vir a preservá-lo, né? Eu até gostaria de acrescentar alguma coisa. Esse corredor, ele se localiza exatamente na Rua General Osório, basicamente, né? E a Rua General Osório teve um papel fundamental na formação da nossa cidade, enquanto elo de ligação entre o centro histórico, ou o núcleo inicial, Hamburgo Velho, e o centro que se formou a partir da estação de trem. A estação de trem, quando foi traçada, né, para chegar em Canela, a primeira estação ferroviária do Rio Grande do Sul, ela sai de Porto Alegre e para numa área descampada, que vem a ser nossa Praça do Imigrante, tá? E ali em 1876, se não me engano, e ali não houve verbas para ampliação disso naquele momento. Somente em 1902 é que há a ampliação desta via férrea, e ela então passa pelo núcleo inicial Hamburgo Velho e chega em Campo Bom, Taquara e mais tarde até Canela. Bem, quando isso acontece, o escoamento dos produtos que vinham sendo fabricados, especialmente na General Osório, porque tinham muitos curtumes e muitas fábricas de calçados, né, nesta via, né, nesse trecho pequeno que é o corredor cultural, tínhamos mais de 15 indústrias, ou algo perto disso, entre coreiro-calçadistas, né? E aí, este escoamento se dava na via centro, por esta via. Por trás, depois desta via, paralelo a ela, passou a via férrea, que também se dava o escoamento de várias dessas indústrias que ali estavam. Os lotes iam até a Vitor Hugo Kuntz, que hoje é uma avenida, e anteriormente era o leito da aviação férrea. E eu lembro, porque eu morei nessa rua até os 12 anos, que a gente corria até os fundos da casa, que dava no leito da aviação férrea, para ver o trem passar, e muitas vezes o carro motor, que se chamava assim, com os produtos da fábrica do Haas, ou do Curtume Scheffel, enfim, eles escoavam por ali, né? Era um canal. Então, isso tudo é o corredor cultural. Infelizmente, isso não é mais possível reconhecer. Os lotes foram desmembrados ou remembrados. História, né? As indústrias foram demolidas, a maioria. Algumas ainda se mantêm, mas nenhuma mais como indústria, né? Certo. E esta questão me parece assim, que é urgente de resgatar para um corredor cultural se fundamentar, né, se viabilizar como tal, né, ser entendido como cultura, né? Que cultura é essa? Por isso eu coloquei no início. Tá certo. Maurício, quer complementar, por favor? Eu acho que, pegando o gancho que o Custódio nos falou, a questão da importância municipal, seria interessante a gente separar essa importância municipal em dois matizes bem distintos. Um é o reconhecimento da atual administração, que chamamos de município também, e o outro é o reconhecimento da comunidade. Esse inconteste. O que nós temos agora de dificuldade é a administração entender, né, que a comunidade já aceitou isso como corredor cultural há muito tempo. É importante frisar isso, porque a importância do bem ela não se dá por um ato do executivo. A importância do bem se dá pela valoração da comunidade. Exatamente. Que se enxerga a sua história ali. E acho que cabe citar o grupo do IAB do Vale dos Sinos, procurou a comissão algumas semanas atrás, foram recebidos e nós estamos juntos nessa pauta, né? Conversando com os diferentes agentes disso para a gente tentar equacionar da melhor maneira, né? E fazer com que a comunidade tenha sua voz garantida. E a voz da comunidade qual é? O estabelecimento do corredor cultural de Hamburgo Velho de maneira permanente. Ótimo. Uma pergunta ainda antes do nosso intervalo, agora então com o suporte específico da Comissão Temporária do Patrimônio Histórico, eu acho que o Euridice poderia dizer para nós alguns cases, até para as pessoas estarem cientes, alguns cases de sucesso que já foram realizados nesse pouco tempo ou que está em um andamento
que seria interessante a gente colocar, já aproveitar esse tema? Então, ao longo desses 5 meses e alguma coisinha que nós temos de comissão, as portas da comissão sempre esteve aberta e, logicamente, a dificuldade de circular a informação da existência da comissão, agora, depois do 5º mês, começa a mostrar, né, para a sociedade que existe um ponto onde as pessoas podem, né, trazer as suas demandas em relação ao patrimônio histórico. E, nesse sentido, nós já estamos, digamos, cases de sucesso, sim, porque nós evitamos descaracterizações, ou pelo menos estamos ainda num processo, né, de discussão que não perdemos a esperança. Então, dado todas essas agressões, essas perdas, né, que nós temos do patrimônio, e nós conseguimos levar a nível judicial a questão e barrar a ação destrutiva, eu acho que podemos com certeza entender isso como um sucesso, né, ainda que parcial. Eu trago então a questão da fábrica da Polar, que nós ainda estamos discutindo, né, com o Tribunal de Justiça, que recebeu o oferecimento do município de Estrela, até com alteração do perímetro de tombamento, para que pudesse doar ao tribunal a inserção do seu tribunal lá. Nós ficamos muito felizes e muito preocupados. Muito felizes porque é importante sempre termos uma destinação aos bens de valor cultural, porque senão a gente sabe, infelizmente, as gestões não têm recursos para ficarem fazendo manutenção, né, e preservação de imóveis fechados. Então, a destinação é muito importante. E qual é a preocupação nessa questão? Que se coloque alguma coisa que interfira nessas características que faz único esse bem da Polar. Então, nós estamos num ponto onde estamos discutindo e a chance de sucesso, o entendimento dos agentes do judiciário estão, digamos, avançando, né, e entendendo a questão da importância, né, dos bens culturais e a preservação deles, né. Nesse sentido também nós temos a questão do prédio da Receita Federal em Porto Alegre, onde começou de maneira equivocada o serviço de arquitetura e urbanismo relativo, contratado por pregão. E por pregão nós sabemos que existe um rebaixamento na qualidade de solução e ele não pode ser aplicado para questões de serviços de arquitetura e engenharia, e muito menos nas questões de patrimônio cultural, né? Nós temos também a questão do Museu Agostinho Marta, em Gravataí, onde novamente tentaram fazer, por ser um processo mais simplificado, mais ágil, tentaram fazer para o pregão. Nós conseguimos administrativamente, né, sensibilizar a gestão e por hora então eles decidiram, né, não avançar nisso e o museu está muito bem, obrigado do jeito que está lá. E aí eu acho que eu trago um case onde a comissão não atuou de maneira direta, mas eu acho que é um case basilar, digamos, até para os julgados no Brasil, que é a questão da Catedral Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, né, onde nós tivemos uma sentença acachapante, né, em todos os níveis de recurso, né, e uma das manifestações dos desembargadores da primeira Câmara Civil aqui de Porto Alegre, que exatamente o que eu tinha adiantado na minha fala, não necessita um ato do executivo para que a importância do bem seja consolidada. Então, na hora que o judiciário entende isso, nos abre muitas possibilidades em entender que também pela omissão ou pela dificuldade de algum ente público em fazer essa questão do tombamento, ele é um ato acessório à importância do bem, né? É necessário para alguns aspectos? Sim, é necessário. Mas ele não é primordial para a importância do bem, né? E esse caso da Catedral Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, ele vai nos deixar muito legado jurídico pela questão da execução da sentença. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao promotor Luiz Augusto, sempre erro o nome, desculpa, Luiz, de Vacaria, onde foi muito diligente em relação a isso, digamos que é a parte do Ministério Público onde consegue avançar muito na questão, né? A Vacaria avançou anos-luz no entendimento da importância a ponto de fazer preservação da paisagem. Já tivemos notícia lá, onde tiveram impedidos construções de novos edifícios porque feria a visualização da catedral. Olha! Isso é uma coisa louvável, avanços, né? A Prefeitura de Vacaria está de parabéns nesse aspecto, entendendo a importância. Mas, retomando a questão da execução de sentença, nós teremos, nessa execução de sentença, além de todos os trabalhos preliminares para a composição da Comissão de Patrimônio Histórico lá de Vacaria, que já está composta, que é o COMPACA, né? E ela tem a missão, dentro desse julgado,
de fechar as questões de tombamento da catedral, né, e também apontar as questões de obra de reversão, que isso é uma coisa inédita que nós não temos no Estado, né. Tenho pouca notícia disso, né, no Brasil, obras de reversão, e isso vai gerar um legado jurídico que só tende a atender à importância do bem histórico e a preservação da memória da sociedade, né? Olha que interessante. Então a gente vai agora para um rápido intervalo. Nós estamos com o painel KURS, segunda edição, Patrimônio Histórico. Nós agradecemos o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estão com a gente Oritz Adriano Adams de Campos, conselheiro do KURS e coordenador das comissões de exercício profissional e de patrimônio histórico, Luiz Antônio Bolcato Custódio, arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e a professora Suzana Vielitz de Oliveira, que é arquiteta e é professora da Universidade Fevale. A gente volta já. Adoro aniversário. Mas, amor, teu aniversário foi no mês passado. Ai, mas agora é o aniversário do Rissul. Tá todo mundo convidado para aproveitar as ofertas incríveis de aniversário do Rissul. Rissul 20 anos, a vida toda do seu lado. Um festival para nunca esquecer. Vem para o Plastiquejo, vem que a alegria tem. Vem com a gente festejar. Plastiquejo 2019, de 28 de junho a 28 de julho, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Realização: Prefeitura Municipal. Patrocínio: Unimed. Vem festejar. Beba com moderação. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. A Johan Alimentos está no mercado há 45 anos, sendo referência regional em serviços de distribuição alimentícia. Oferece aos seus clientes o que existe de mais moderno em soluções desta área. Entre em contato pelo SAC 51 3561 4526 e solicite a visita de um dos nossos representantes ou acesse www.johan.com.br e saiba mais sobre o nosso atendimento. Johan Alimentos, desde 1974, distribuindo qualidade. ABC News. Durante uma hora, os assuntos mais importantes do país e da região passam por aqui. Repórteres nas redações com comentários políticos, esportivos e de economia. ABC News em 2 edições, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia e das 13h30 às 4h30 da tarde, aqui na ABC. Teatro Fevale apresenta Alucinação, um concerto bárbaro, composto por Jarbas Homem de Melo e Banda Radar. O show é uma homenagem a Belchior, um dos maiores artistas da música popular brasileira, com direção de Eduardo Holmes. O repertório é repleto de grandes clássicos como Nossos Pais e Alucinação, dia 12 de julho. Adquira seu ingresso na bilheteria do teatro ou em uhu.com. Classificação 12 anos. Confira nossa agenda em www.teatrofevale.com.br. Esperamos você no Teatro Fevale. Painel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Com o painel
com a temática KRS, segunda edição, Patrimônio Histórico. Lembrando que as pessoas podem participar mandando suas perguntas pelo WhatsApp 99246-3990. Nós estamos aqui, que são nossos painelistas, Oris Adriano Adams de Campos, que é conselheiro do KRS e coordenador das comissões de exercício profissional e de patrimônio histórico, Luiz Antônio Bolcato Custódio, arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e Suzana Vieres de Oliveira, que é arquiteta e professora da Universidade Fevale. A gente volta retomando um pouquinho sobre patrimônio cultural. Gostaria que o Custódio falasse um pouquinho dessa importância. Bom, quando a gente trata de questões de patrimônio, muita gente leva em consideração apenas o patrimônio edificado, e como nós estamos aqui no encontro de patrimônio arquitetônico, né, isto é um ponto que é básico, mas não é só isso. Né? O patrimônio decorre do processo histórico, né, aqui no nosso estado, e sua evolução. Nós tivemos aqui uma ocupação nesse território que antes era espanhol, as missões. Depois nós tivemos uma primeira ocupação portuguesa pelos açorianos, que montou uma mancha a partir de Rio Grande e foi ao longo do Rio Jacuí, com muitas cidades e muitas ocorrências características. Depois o Estado o país definiu suas fronteiras e foi preciso então trazer gente para povoar esse estado. Vieram os imigrantes alemães para esta região. Depois vieram os imigrantes italianos para o centro do estado e para a Serra Gaúcha. Os dois se distribuíram nas regiões ainda despovoadas. Mais tarde chegaram outras imigrações, não só na capital, como no interior, não é? Com todas as outras etnias que aqui povoaram. E aqui se formou, não é, uma cultura de convivência desse conjunto, e que também tem lá nas atividades a partir da fronteira, da forma de criação de gado, por exemplo, deixado pelos jesuítas, se formou a figura do gaúcho. E isso se convive com uma série de costumes, o tomar mate, não é, o fazer churrasco, etc. Esses valores, essas importâncias, não é, para a nossa cultura, que a gente define como cultura gaúcha, isto não é desta maneira difundido da mesma forma que, por exemplo, o patrimônio ambiental. Nós temos disciplinas de patrimônio ambiental e nós temos práticas de patrimônio ambiental hoje já consolidadas desde a pré-escola. E nós não temos educação patrimonial. No estado do Rio Grande do Sul, raros são os municípios que têm nas suas sedes primárias o tema do patrimônio, que vincula a forma de ocupação do estado, daquela cidade, daquele local, e de que maneira isso se manifesta. E se a gente não conhece o nosso patrimônio, a gente não valoriza o nosso patrimônio. Não é? Então, primeiro entender esse processo e para depois ver de que maneira se evolui nisso aí. E essa educação patrimonial que pode se dar tanto nas escolas, como em atividades nos centros históricos, como nos museus, e para diferentes públicos, para estudantes, para adultos. Por exemplo, em Porto Alegre tinha um projeto muito interessante chamado Viva o Centro a Pé, onde pessoas que conheciam qualquer aspecto do centro da cidade iam lá relatar para um grupo de pessoas caminhando. Não é? Como passeios arquitetônicos, literários, passeios de todo tipo, qualquer visão acrescenta, não é? Então eu acho que essas práticas, elas contribuem para o entendimento da importância e do orgulho. Não é? E elas estão acontecendo, a gente pode notar que as pessoas estão interessadas por esse tipo de tema ou não? É uma coisa que está se perdendo, isso é uma preocupação um pouco maior para vocês? Sim, acho que sim. A gente sabe que muitos professores, especialmente professores ligados à arte ou à história, né, eles entram... Em geral, eles entram no assunto da memória do local, né, de cada criança, às vezes as questões da memória afetiva. Nesse sentido, acho que são despertados as crianças desde pequenas. E oportunamente, até acho que veio bem a calhar o que o Custódio abordou. A minha empresa, nós temos uma empresa que tá se voltando só para a preservação de patrimônio e restauração, projetos, né, nesta linha, e nós estamos participando de editais da cultura já agora há alguns anos, e estamos sendo contemplados com verba da cultura, então tanto do estado como agora do município,
para ações de patrimônio histórico, ou na área de patrimônio cultural, né? E então, nesse último edital, em Novo Hamburgo, nós recebemos, então, para 2 projetos. Um deles está voltado para arte cemiterial. Nós vamos fazer um curso, estamos já, né, com um curso não em andamento, mas organizando, finalizando, para restauro das lápides no cemitério de Hamburgo Velho, o cemitério que também faz parte do tombamento nacional. E este vai estar voltado para arquitetos ou restauradores. E sem custo para quem vem participar. A verba, então, ela contempla o nosso trabalho, né, de organização e de ministrar as técnicas, né? Ele vai ter uma parte prática. E o outro, então, é de educação patrimonial para professoras municipais. Nós vamos buscar esse viés, né? Inclusive, a gente está tentando, e talvez, sediar este curso na Escola Pasqualini, mas, se não, nós temos outros locais que nos interessam também como sede, né? A própria Casa Schmidt-Presser já nos recebeu várias vezes, é bastante aberta para esse nosso trabalho. E aí, oportunamente, se a gente puder divulgar aqui, mesmo no jornal ou na rádio, é muito importante que os professores se engajem, né, os professores municipais. Nesse sentido da questão da educação patrimonial, nós agora em agosto teremos a comemoração do Dia Nacional e também do Dia Estadual do Patrimônio. A Semana do Patrimônio. Seria a semana, né? E o CAU Rio Grande do Sul, pensando, né, em poder contribuir nessa questão, dia 17 nós estamos então formatando um passeio, uma caminhada, onde será chamada Caminhada da Perda, né, onde nós faremos um trajeto no centro de Porto Alegre e com o uso de imagens, né, alusivas ao que nós perdemos, para fazer a comparação do que era e do que está. Né? Logicamente fica um tanto melancólica a coisa, a gente só tratar de perdas. Então eu aproveito e já faço o convite a todos, né, que dia 17 nós iremos ter essa caminhada, né, que possam se fazer presente. 17 de agosto, né, nós iremos divulgar no site, nas mídias do CAU, fazer o convite devidamente, mas já estou trazendo quentinho a informação. Por favor, é verdade, né? Já rende pauta. E teremos uma surpresa final, né? Uma grande surpresa, né? Que eu, logicamente, por ser surpresa, não vou adiantar. Mas uma pincelada, assim, alguma coisinha. A surpresa, ela tende a acabar com essa sensação de melancolia que a caminhada da perda traz. Nós pensamos na comissão, né, que essa caminhada ela não poderia só trazer esse lado melancólico da tristeza da perda, que a gente teria que oferecer aos participantes. Perdemos tudo isso, o que nos fez aprender? Nos fez aprender que nós temos que valorizar reagir, mais, né? Valorizar. Nós temos que valorizar, que nós mostra uma luz no fim do túnel. E aí vamos mostrar o fim do túnel, que agora eu vou ficar devendo, eu não vou. Que ótimo, melhor, mas quem quiser participar já pode, inscrições? Ou sim, vai ser abertas as inscrições pelo site do CAU, então logo já tem, a gente divulga para o pessoal, estamos em fase final de formatação. Olha, que interessante, hein? Mais alguém quer complementar? Eu posso ir para as perguntas de algumas pessoas, a gente vai conseguir responder todas, tá? Mas só para a gente... A maioria das pessoas, mais de uma pessoa mandou, então nós vamos fazer essa pergunta. A diferença entre reforma e restauração. É uma coisa que foi falada talvez no início aqui do painel, mas é bom a gente retomar para as pessoas não confundirem. Quem poderia responder, por favor? Deixa eu falar eu? Pode. Então vamos lá. Reforma, todo mundo sabe que é aquilo que a gente faz quando precisa arrumar uma coisa que a gente tem. Né? Então, estragou meu banheiro, quero renovar, é uma reforma. Estragou o telhado, é um conserto, é uma atividade de renovação de uma edificação normal. Certo. Restauro a gente aplica como uma técnica de intervenção em edificações ou em obras de arte que tenham importância histórica, cultural, aonde a gente busca tratar com cuidado para que não se perda aspectos importantes, que eu já vou mencionar, como que se recupere ou que se mantenha a imagem do original. E o máximo, né, da materialidade. O máximo da materialidade. Por quê? Então, nessa questão do que é importante, então, o que é importante? Então, o patrimônio ele tem importância por diversos aspectos. Um deles é a própria materialidade, que é um documento, né? Que madeira foi usada, que
que técnica foi usada, que técnica de pintura, de acabamento, de construção, isso são documentos. E preservar esses documentos faz parte de um processo de restauro. Então, quando a gente restaura, a gente busca sempre manter. Agora, eu vou dizer uma coisa que a maioria das pessoas desconhece. A gente que é da área do patrimônio, a gente não aconselha o restauro. A gente aconselha a manutenção. A conservação permanente. Seria mais econômico de Por quê? Porque a manutenção, ela preserva ao máximo, ou ela faz com que se preserve ao máximo, os materiais originais. A restauração é a última. E a restauração é a última. E no Brasil, quando se faz a restauração, muitas vezes a materialidade se perdeu. A gente tem que trocar a madeira. Aí eu boto outra madeira que não é aquela. Então ela já não é mais um documento de época. Não é? Então, se eu puder, por exemplo, nós temos em Porto Alegre uma casa espetacular chamada Casa Schmidt, Casa Godoy, que é uma casa Art Nouveau. Ela está toda comprometida, o seu madeiramento com cupins. O dia que se restaurar, será substituído. Se perde completamente o documento de que madeira se usava no início do século XX, que técnica se usava. Pode se repetir, mas não é igual. Por isso há pouco também, quando eu falei a metodologia, né, é super importante isso, como o Custódio está trazendo, também a abordagem metodológica para que se possa, o máximo possível no projeto, se preservar aquilo que a gente encontra ainda, né, em condições de ser preservado. E aí, nesse caso, a restauração será feita pontualmente nesses objetos, né, ou nesses vestígios da materialidade. Nesse sentido também acho que cabe fazer a diferenciação da questão do exercício profissional dos arquitetos. Né? Nós temos no nosso ambiente de construção de responsabilidade técnica, né, nós temos a diferenciação entre reforma, né, e entre as atividades, todas as atividades que se pode ser relacionada ao patrimônio cultural. Né? E aí eu trago outra notícia fresquinha, de Brasília. O CAU Rio Grande do Sul foi convidado a participar, devido ao nosso protagonismo, ao nosso trabalho aqui, fomos convidados pelo CAU-BR, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a colaborar no novo Plano Nacional de Fiscalização. E um dos aspectos que está sendo abordado do Plano Nacional de Fiscalização, e que eu levei com muito gosto, é a questão do agravamento quando tivermos alguma interferência, né, de arquitetos, né, seja por desídia, por desconhecimento, em obras de valor cultural. Né? Então nós teremos também uma possibilidade, né, de proteger a sociedade através também do controle das atividades dos profissionais que não prestam o serviço que deve ser prestado. Prestam desserviço. Prestam desserviço. Eu gostaria de entrar um pouquinho nisso, que hoje, não é? A gente usa essa série de palavras como reciclagem, revitalização, que é fazer uma intervenção numa edificação antiga, ou com a edificação antiga, preparando ela para um novo uso, para uma nova atividade. Então, a primeira coisa que a gente sugere que seja levada em consideração pelos profissionais é buscar entender o que daquilo que vai ser tocado tem importância, tem relevância. Ou seja, não sair destruindo aquilo que pode ser o que vai levar a levantar o teu projeto. Tirar partido, tirar partido daquilo para o teu projeto. Então, quando a gente entra numa intervenção para preparar uma edificação, um espaço público, etc., e ele tem valores, a gente... Primeira questão é essa. Existe, não é, na história da arquitetura, o chamado princípio do segundo homem. Se diz que isso foi proposto pelo Miguel Ângelo na Itália, dizendo de quem é o autor do projeto. Não é? Então, sempre o profissional que entra num projeto de reconversão, de reciclagem, ele é o segundo. O principal é o autor anterior. Então, quando eu entro para trabalhar numa obra de um Lutzenberger, de um Wiedersmann ou de um Niemeyer na arquitetura contemporânea, eu tenho que entrar com respeito, porque ela já tem uma história, já tem uma memória e tem um autor. Não é? E eu entro para complementar ou para interferir o menos o possível, eu tenho que me colocar como outro. Se eu quero ser o protagonista, eu pego um terreno baldio. Exatamente. Não é? O protagonismo está na preservação, né? Legal. Aí a gente vai para uma outra pergunta.
É possível qualquer cidadão pedir o tombamento? Como é esse processo? Como é que a gente poderia ajudar, então, as pessoas a saberem melhor sobre esse tema do tombamento? Como se poderia pedir? Bom, é o seguinte, qualquer pessoa pode pedir. Posso pedir, ok. Pedir. Está na lei. Qualquer um pode pedir. Qualquer um pode. Só que processo de tombamento é um processo técnico, que tu tem que ter toda uma justificativa, um estudo. Às vezes isso é caro. Não é? Então, não adianta todo mundo chegar para os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, dizendo tomba isso, tomba aquilo, ou mesmo o Ministério Público dizendo isso. É preciso de uma pesquisa histórica, uma documentação arquitetônica, um levantamento. Isso custa. Não é? E nem sempre isso é possível fazer. Então, todo o processo de proteção ele é precedido de um estudo técnico. Depois, em princípio, ele passa para uma homologação de um conselho. Ou seja, não é ato de uma pessoa. E nem decisão de uma pessoa. E às vezes demora. E o reconhecimento do valor, né, para um tombamento, ele teria que vir também da sociedade. Logicamente, um indivíduo, ele representa a sociedade. Certamente, se for do interesse desta pessoa, o tombamento, seja da sua casa, da casa do seu avô, ou da casa do vizinho que lhe deixa, vamos dizer assim, lhe faz bem, né, ver e preservar, isso é um ponto, né? E a partir desse ponto, o reconhecimento mais coletivo, né, passa por várias questões. E aí, eventualmente, é a obra individualmente, mas eventualmente também um conjunto, né, que faz sentido para aquele local. E isso, sim, é um processo técnico que precisa ser discutido e precisa haver uma fundamentação, né? Assim, tem um ponto que sempre é discutido quando se trata de preservação, e a gente entra nessa polêmica, principalmente em função dos planos diretores, que na medida que permitem para uns manter, construir e proíbem outros de fazê-lo. Tá? Então aí a pessoa geralmente a discussão que vem é que o patrimônio está tirando o direito de propriedade. Não. Ele está intervindo no direito de construir. E o direito de construir é determinado pelo poder público. Então, se hoje tu tem um plano diretor que diz que no centro é 2 pavimentos, amanhã é 15, ou foi 1, mudou. E ninguém pode requerer o anterior ou o posterior. Não é? Tem esse direito o poder público de, no Brasil, tratar das questões urbanas. Não é? O poder público municipal é o que faz isso. Então, quando se tem num plano diretor áreas onde aqui 2 pavimentos, ali 15 e ali 1, as pessoas não podem reclamar que eu tenho mais direito que o outro porque isto faz parte da lei. Mas elas reclamam quando isso interfere no patrimônio cultural. Não é? Como se o patrimônio cultural fosse o único tipo de arquitetura que na cidade não pudesse ter uma regra que nem tem para todo o resto. Não é? Para fazer intervenção no patrimônio precisa pedir licença. Precisa pedir licença para qualquer intervenção na cidade. Não é para patrimônio. O para patrimônio é também. Então, esses mitos de intervir no direito de propriedade e intervir de ter que pedir licença, eles muitas vezes são desconhecimento, não é? Uma outra coisa que eu lembrei, que eu acho que é bastante confusa para as pessoas que não estão dentro desse assunto, é o inventário. O inventário e o tombamento, né? Em geral, há confusão do entendimento. E, eventualmente, o tombamento é uma ação mais impositiva, talvez é a última instância, de novo, como falou bem o custódio, é bastante oneroso também para o processo, né, do tombamento. Porém, o outro instrumento que ajuda a proteção dos bens, né, é o inventário. O inventário municipal, ele inclusive está sendo exigido por lei para os municípios. E ele é reconhecido pela Constituição Federal como um instrumento de proteção. Então, possuir o seu bem, de alguma forma, listado no inventário, já é uma forma de proteger, né? Não há necessidade do tombamento. O tombamento pode ser feito pontual. Né? Quer tomar?
Eu vou pegar então 2 aspectos. Primeiro, acho que a questão da pergunta ela é muito importante, que eu fico até feliz em ver esse tipo de pergunta, porque acho que a pessoa que perguntou tem vontade que a sua casa seja reconhecida. Pois bem, ela é reconhecida já pela família e já está reconhecida. Já está tombada nesse momento, né? E enquanto tramitamos, né, a pessoa pode ir lá solicitar, como o custódio falou, né, a questão do tombamento do imóvel, mas enquanto estamos tramitando isso, aos proprietários dessas edificações que têm interesse, né, que seja reconhecido por tombamento, que contrate um profissional, né, e que vá dando a manutenção, vá fazendo a conservação do imóvel, e isso valoriza o imóvel muito mais que a questão do próprio tombamento em si. Eu digo o valor cultural, não só o valor econômico, né? Eu acabei me esquecendo da tua fala. Do inventário, então, nós temos observado no Rio Grande do Sul um rebaixamento das questões do inventário por parte do Executivo. Seja do Executivo Municipal e, por vezes, até o Executivo Estadual tem entendido de maneira um pouco diferenciada o que é o Instituto do Inventário. Ele não é um pré-tombamento. Ele indica que existe o valor. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, por vezes, a gente tem visto em alguns municípios que desinventariam pensando que tem a obrigação de tombar logo adiante. Então, isso faz com que fragilize a possibilidade do instrumento, o inventário, ter a sua importância reconhecida, né? Então, acho que cabe o alerta aos gestores entenderem que o inventário não é um pré-tombamento, ele é uma manifestação legítima, né? Tanto dos técnicos que assim manifestam, que estão coadunados, né, com a importância que a sociedade, com as entrevistas, com a comunidade que vive aquela situação, né, tem a ofertar, né? Então, estamos muito preocupados com isso e o CAL tem se apoiado bastante, né, nessas questões de rebaixamento do inventário, que nos preocupa muito isso. O que nós iremos tombar daqui a 30 anos? Meu Deus, olha só. Diga. Por favor. Não? A gente vai já se despedindo aos poucos, a gente entra nas considerações finais, a gente tem várias perguntas aqui, a gente pode encaminhar para nossos painelistas depois, eles podem responder. A gente poderia ter mais 1 hora aqui conversando, porque são muitas as perguntas mesmo. Uma delas é sobre a violação do patrimônio. Eu já antecipo aqui que o Uris me passou antes o telefone do CAL, então quem tem interesse em saber mais sobre essa temática, tombamento, violação, também pode entrar em contato direto com o CAL, que é em Porto Alegre, é o 51-3094-9800, 3094-9800, ou diretamente com a fiscalização do CAL, que pode ser pelo WhatsApp também, que é 51-99-382-7295, 99-382-7293, ou também pelo e-mail, que é fiscalização@krs.com.br. Obrigado, Uris. Que bom que ele está aqui já para corrigir. Por favor, considerações finais, Uris, alguma coisa que está faltando, alguma ação? Acho que não dá para deixar de falar, no momento de esperança que a gente sempre tenta tratar essa coisa do patrimônio histórico, né? Nós temos que ter, né, sempre o fim do túnel, né, aquela luz que nos puxa, que nos motiva no dia a dia. E pensando nisso, a Comissão de Patrimônio Histórico, em conjunto com a gestão, e com outras 16 entidades do Estado que têm atuação em relação ao patrimônio histórico, e aí está a cereja do bolo que eu disse que eu não ia entregar, mas eu acho interessante. Né? A gente vai puxando e está com vontade de falar, a gente está com vontade nós vamos então propor a criação da Rede Estadual de Promoção e Proteção ao Patrimônio Histórico do Estado, né? Onde teremos, eu não vou citar nominalmente as entidades, porque são 16 e posso incorrer em algum esquecimento, mas a sociedade tende a ganhar com isso e todos os órgãos, instituições que trabalham com circunscrição estadual. Por que eu digo circunscrição estadual? Porque o Conselho, ele é estadual. A sede agora, né, está em Porto Alegre, mas nós temos escritórios regionais. Isso é interessante também comentar. Nós tivemos uma deliberação no CAU-RS para a composição desses escritórios regionais para a interiorização dos serviços do CAU-RS. E uma das vitórias que nós tivemos é que, preferencialmente, esses escritórios sejam instalados em imóveis de valor cultural.
né? Em Santa Maria nós já temos o primeiro escritório, infelizmente não conseguimos a tempo, mas estamos em busca em Santa Maria. Alô, prefeito de Santa Maria, né? Precisamos de sempre tem algum imóvel próprio do município que possa ser, né, ofertado para cedência. Agora estamos trabalhando para consolidação em Pelotas. Em Pelotas conseguimos já o feito de instalar no imóvel de valor cultural. Vai lá ser na Casas da Banha, né, na Casa da Banha, né? Então um local extremamente bem localizado e de muita representatividade, tanto para a cidade quanto para o estado, né? Então essa rede, retomando a questão da rede, essa rede acho que tende a chamar o protagonismo, o CAURS assumiu o seu protagonismo como articulador, tendo em vista que nós temos um recorte legal, que é a nossa Lei Federal 12.378, que nos limita a atuação. Então, esses outros entes entram para colaborar na liberdade de suas atuações. Então, o patrimônio tende a ser valorizado da maneira e protegido. É isso. Importância. Custódio, por favor. Bom, eu gostaria também de entrar num aspecto positivo aí, não é? Sobre a arquitetura, sobre o patrimônio, sobre valorização. E dizer que em alguns momentos, não é, eu participei em algum momento como consultor do Sebrae, e nós desenvolvemos no projeto da Costa Doce, na Zona Sul, roteiros de arquitetura em Rio Grande, em Pelotas, em Piratini, em Jaguarão. Jaguarão, especialmente, treinamos gente para primeiro se decifra, não é? Que a arquitetura temos o que é importante mostrar e passa essa mensagem para que as pessoas ganhem dinheiro explicando para os turistas, não é? O que se vê numa cidade. Porque quando a gente para prestar atenção, a gente descobre horrores. Não é? Geralmente não se para prestar atenção nessas edificações mais requintadas que nós temos muito na Zona Sul, mas nós temos em todas as regiões. Então, assim, os roteiros de arquitetura, o conhecer, são a base da preservação, não é? Porque a gente passa a prestar melhor, a entender melhor. E o que nós temos muito pouco e pouco à disposição são interiores. Não é? Interiores históricos à disposição. Não é? Geralmente, quando algo vira um órgão público, já vira a casa vazia. Não é? A gente tem pouquíssimos exemplos de interiores. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o Palácio Piratini, que tem seu mobiliário, coisa e tal, mas não temos muitos exemplos disso. Ao longo do tempo as coisas vão sendo espalhadas. Seria interessante que nos municípios, se tivessem residências, pudesse servir como exemplo de como se vivia em outras épocas, não é? Tá certo. Suzana, suas considerações? Ok. Olha, foi um prazer poder estar com um grupo tão bacana e bem qualificado, né, e poder trocar ideias, especialmente com o meu ex-professor Custódio, que foi professor de urbano, e as questões do urbano, elas estão super presentes nessa discussão o tempo inteiro, tanto é que o professor trouxe todas essas questões do plano diretor para nós. E aí eu vou fechar então com... ele me provocou e me fez lembrar dessa questão do passeio, né, com o urbano. A disciplina de urbano, em muitas ocasiões eu faço sempre que possível, este passeio pelo centro histórico, especialmente pelo corredor cultural de Hamburgo Velho. E os alunos amam, porque eles não estão acostumados a andar a pé, estão acostumados a percorrer os espaços de carro, e a gente aprende a não olhar, né? E nós tivemos uma situação recente, um ano e pouco atrás, de poder adentrar e vivenciar um espaço de interiores modernista, de uma obra do Aloysio Daut, que também foi objeto esses tempos de um documentário que fizemos, junto com o IAB, o núcleo do IAB, aqui da cidade, do Vale dos Sinos. Enfim, a senhora abriu a casa para 30 e poucos alunos de urbano e ela permitiu que a gente conhecesse as obras internas também desta casa, né? E os alunos saíram maravilhados dessa experiência. Então, assim, sim, o nosso trabalho de preservação
passa pela metodologia de abordagem e de não considerar só o volume, de não só considerar as 4 paredes, e sim de entrar dentro do edifício, fazer um bom levantamento, levar em conta esse programa, que era a maneira como se vivia naquele espaço, e tirar partido disso. E para isso tem que ter metodologia de abordagem, né? Para que a gente possa ter depois um bom projeto de restauro, que é o que muitas vezes falta. Eu concordo plenamente com o Custódio. Muito obrigada, Tayla, pela oportunidade. Nós é que agradecemos a audiência também e a presença dos nossos painelistas. Oritz Adriano Adams de Campos, conselheiro do CAU-RS, coordenador das comissões de exercício profissional e de patrimônio histórico. Luiz Antônio Bolcato Custódio, arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. E a professora Suzana Vietz de Oliveira, arquiteta, representando a Universidade Fevale. O painel CAU-RS segunda edição, Patrimônio Histórico, contou com patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.